Hoje aqui no Cozinhando com a Sol vou te passar uma receitinha que é um pão de forma de cenoura igual ou melhor do que aquele que você compra aí na padaria, aí no mercado, aí na mercearia na sua região. Acredite, gente, esse pão fica muito lindo, muito fofinho, muito gostoso e do jeito que eu vou te passar a receita, você que nunca fez pão aí na sua casa, você vai conseguir fazer. Gente, para essa receita você separa aí do ladinho 600 gramas de farinha de trigo. Você vai separar aí na casa de vocês 300 ml de leite. Estou usando leite integral, tá, gente? 2 ovos inteiros, uma cenoura média, tá? Descasquei ela e cortei em rodelinhas. 4 colheres de açúcar. Leite em pó ninho, nós vamos utilizar 4 colheres, assim, gente, ó. E meia colher de sobremesa, tá? De sal, tá bom, gente? Nós vamos utilizar para essa nossa receitinha. Aqui, ó, eu vou utilizar para essa receita 2 envelopes de 10 gramas cada de fermento para pão. Agora, nós vamos para o liquidificador. Vamos lá. Aqui nós vamos acrescentar a nossa cenoura, juntamente com alguns ingredientes. 2 ovos inteiros, como eu passei para vocês. E 300 ml de leite. Ah, deixa eu falar para vocês, acho que eu não passei, mas agora eu vou passar. O leite, gente, não pode estar gelado, tá? Mas então, gente, vamos bater essas 3 misturinhas que eu passei para vocês por 5 minutinhos no liquidificador e eu já volto pra gente dar seguimento na nossa receitinha. Pessoal, bati os ingredientes por 5 minutinhos, como eu falei pra vocês. Então, o que a gente vai fazer? Aqui nessa bacia, gente, eu estou usando essa bacia que eu costumo fazer pão, mas daí vocês podem fazer no recipiente que vocês tiverem aí na casa de vocês, tá? Aqui eu tenho uma peneira e o que nós vamos fazer? Nós vamos ter que passar pela peneira os ingredientes que a gente bateu no liquidificador, tá bom, meus amores? Vamos lá. Assim o nosso pão ficará mais leve e mais fofinho, tá? Se a gente fazer esse processo aqui. Aqui já retirei todo o líquido, pessoal. Nós vamos descartar. O que nós vamos acrescentar agora aqui? As 4 colheres de sopa de açúcar. O leite em pó, gente. Aqui nós vamos acrescentar a nossa margarina. Eu disse para vocês, são 2 colheres de margarina, bem cheia, tá, gente? Assim, ó, bem cheia. Não tem problema que a margarina fique uns pedacinhos agora, nesse momento aqui, gente, porque nós vamos trabalhar a massa depois, tá? Com as mãos, então ela vai dissolvendo. Vamos acrescentar o nosso fermento para pão. Gente, se vocês já estão gostando da nossa receita, não esquece de deixar o like, tá bom? O like é muito importante, porque sem o like, o YouTube não indica os vídeos nossos para outras pessoas. Nossos vídeos ficam escondidinhos lá no YouTube, tá bom? E se não se inscreveu ainda, se inscreva aí no canal, tem várias receitinhas legais, fáceis, econômicas, opções até para você fazer e ganhar uma renda extra aí, juntamente com a família, tá bom? Vou colocar umas gotinhas de essência de baunilha. E aqui nós vamos acrescentar a farinha, tá bom? Viemos com o sal. Esse pão, gente, ele não é um pão que você vai trabalhar a massa e ele vai ser uma massa dura, vocês vão ver. Ele fica mole, tá? A massa fica mole, mas daí não tão mole, né? Vou mostrar pra vocês. Mas assim, com o tempo você vai trabalhando com a mão, ele vai ficando lisinha. Vai trabalhando a massa. Eu vou mostrar o ponto para vocês. Aqui, ó, ele fica assim, gente. Eu vou trabalhar com as mãos agora. Vamos arremangar aqui a minha blusa e vamos rasgar essa massa, ó, gente. Se você tiver uma bancada, até melhor, ó.
Coloque na bancada e trabalhe assim, ó. Vai rasgando a massa, puxando, voltando com ela. Trabalhe bastante ela assim. Em torno de 20 a 25 minutos, tá bom? Pessoal, aqui ó, retirei da nossa bacia, tá? Eu rasguei um pouco a massa ali. Rasgar, que eu estou falando, é fazer isso aqui, ó, gente. Trabalhar a massa, assim, ó, rasgar ela. Quanto mais você fizer isso, mais lisinha ela fica, tá bom? Então, eu coloquei aqui na mesa, e aqui na mesa eu estou fazendo isso aqui, ó, gente. Com essa parte da mão aqui, ó, vocês vão, ó, empurrando ela. Como se tivesse dando um soquinho nela, tá? Aqui, ó, gente, eu reservei uma xícara de 240 ml de farinha de trigo, tá? Porque, deixa eu falar pra vocês, dependendo da qualidade da farinha que você utilizar na receita, ou dependendo do tempo, tá? Aí na sua região, a farinha, às vezes, ela é um pouquinho mais úmida. Então, se a gente utilizar essa quantidade de líquido na receita, às vezes não dá o ponto. Daí você vai ter que acrescentar mais um pouquinho de farinha, tá? Vocês deixem reservada uma xícara de 240 ml de farinha do lado. Se você sentir que ela não ficou lisa assim, ó, como eu estou mostrando pra vocês, ela tá pegando muito, ó, pode ver, ela não tá pegando na mesa, porque eu utilizei um dedinho de farinha, além das 600 gramas que eu passei pra vocês. Utilizei, gente, um dedinho dessa xícara aqui, ó, de farinha de trigo. E daí ela já ficou no ponto, ó. Ela não tá uma massa seca, ó, gente. Mas também não está grudando, nem na mesa e nem nos meus dedos. É esse ponto aqui que tem que ficar. Esse pão não é um pão duro. E a gente quer que ele cresça e fique fofinho, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Eu trabalhei essa massa por 25 minutinhos. É o que você vai trabalhar aí na casa de vocês. Ela não é uma massa que você tem que trabalhar muito, não, tá? Você vai ver como é fácil fazer esse pão e ele fica muito gostoso e a sua família vai amar aí. Aqui, ó, no bowl nós vamos tampar com filme plástico, tá bom? Eu vou deixar dar uma crescidinha, vou mostrar o ponto pra vocês e vou dizer o tempo exato que levou pra crescer um pouquinho, tá? Volto logo, tá bom, gente? Vamos lá. Pessoal, voltando aqui com a nossa receitinha, nosso pão já cresceu um pouco, tá? A gente vai deixar apenas, como eu falei no início do vídeo, tá? A gente deixa crescer um pouquinho, tá? Não pode passar do tempo da fermentação do pão, tá bom? Vamos retirar o plástico aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, gente, cresceu bem, mas não dobrou de volume, ele cresceu, fermentou um pouco, tá bom? E agora a gente vai tirar o ar dela. Vamos colocar na bancada, porque nós vamos fazer 2 pães de forma de cenoura, tá? A forma que eu estou utilizando essa aqui, tá bom, gente? Vocês podem ir na descrição, vai estar o tamanho da forma e também passando aí no visor enquanto você estiver me assistindo, tá bom? Olha que massa maravilhosa, não gruda nada, gente. Ela está maleável, não está uma massa seca e também não está grudenta. Aqui, deixa eu partir ela ao meio. Se você tiver balança, fizer para vender, divida em 2 partes que pese igual, tá bom? Vou dividir ao meio. Então, gente, tem 2 opções aqui, ó. Vocês podem, eu vou polvilhar um pouquinho a mesa com a farinha. Façam assim, ó. Vocês podem ir esticando com a mão assim, ó. Ou com a pontinha dos dedos aqui, ó. Ou utilizem um rolo de macarrão se vocês tiverem. Mas se não tiver, não tem problema. Não precisa, tá bom? Só ir esticando com a mão pra gente ir enrolando. Aqui eu vou passar um pouquinho o rolo. Gente, aqui ó, já está pronta pra gente enrolar. Uma maneira que você pode modelar o pão é assim, ó. Você que nunca fez o pão. Você vai dobrando e apertando a bordinha dele, ó. Assim, ele se prende, ele vai grudar na massa, não se abre, tá bom? Você vai enrolando, meus amores, como se estivesse
fazendo um charutinho, tá? Você enrola assim e dá um soquinho aqui, uma apertadinha com essa parte da mão que ela se prende na massa, tá bom? E aqui você empurra, porque assim fica um pouquinho mais lisa e em cima fica bonita de se olhar o pão, tá bom? Ó, empurra aqui, ajeita aqui. A última parte é a parte que tem que ficar bem fininha, porque você vai deixar para a parte de baixo, tá bom? Ó, vai ficar assim o nosso pão. Aqui vocês apertem com a ponta dos dedos, tá bom? Isso aí, gente, eu tô explicando para quem nunca fez pão, tá? Tá modelado o nosso primeiro pãozinho, a gente vai colocar aqui na forma. Olha que bonita que fica essa massa. Deixa eu falar para vocês, gente. Essa massa aqui, ó, se vocês quisessem comprar aí na mercearia, no mercado, enfim, gergelim, vocês podem colocar aqui por cima. Neste momento que você está modelando os pães, é a hora que você tem que colocar o gergelim, tá? Como eu iria fazer se eu tivesse gergelim? Eu não quis comprar, tá, gente? Eu tô fazendo aqui para casa, então quanto mais eu poupar, melhor. Mas se é para você vender aí na sua região, ele fica mais bonito, gente, com gergelim por cima, tá? Por isso eu tô falando para vocês. Se vocês vão fazer para vender, seria interessante, se você tiver condições, comprar o gergelim na mercearia, no mercado, na região de vocês. E daí vocês coloquem assim, ó. Vou simular aqui. Vocês coloquem ele de comprido assim na mesa, o gergelim, tá, gente? Aqui, ó. Assim como eu tô mostrando pra vocês. E daí vocês vêm com o rolinho do pão, como eu fiz agora aqui, e girem ele e passem aqui, ó, e façam isso aqui, ó. Ele vai se prender aqui ao pão, vai grudar, não vai sair daí. Então daí nós transferimos para a forma e deixamos ele crescer, tá bom? Só dei uma opção aí para quem quer vender, vai ficar muito mais bonito. Como eu disse, estou fazendo aqui para casa, então eu não quis gastar. Depois de modelado o meu pão, eu cortei ele em fatias, ó. Só que o corte não vai até o final, ó, gente, é até a metade só, não é total. Porque quando ele assar, ele vai ficar mais bonitinho ainda. Tá? A gente vai colocar na forma agora. Nós vamos deixar ele crescer, tá, gente? Dobrar de volume e levar para assar. Vamos levar lá para o nosso forno elétrico, que está desligado, tá? Eu costumo deixar os meus pães dentro do forno elétrico para crescer. Ali não pega ar, fica mais abafadinho ali, mas com ele desligado, tá bom? E logo em seguida voltarei com o resultado e pra gente dar seguimento na nossa receitinha, que tem mais um detalhe aqui pra gente fazer nesse pão antes de ir para o forno para assar, tá bom? Voltando com a nossa receitinha aqui do nosso pão de forma de cenoura, gente, olha que belezura ele fica. Olha que lindeza, como cresceu, mesmo fazendo frio aqui no Rio Grande do Sul, ele cresceu bastante. Gente, aqui ó, tem um ovo batido com 2 colheres de sopa de leite, tá? Nós vamos pincelar levemente por cima aqui, gente, mas levemente mesmo. Você não pode apertar, tá? Senão o seu pão vai baixar. Nosso forno já tá pré-aquecido a 180 graus, tá bom, gente? E nós vamos levar para assar. O seu forno aí vai assar de 180 a 200 graus, tá? Por aproximadamente 30 a 40 minutos. Mas daí você vai dar uma olhada aí para ver se ele está douradinho, assadinho. Eu vou dizer para vocês o tempo exato que ele vai levar para assar daqui a pouquinho, quando eu retirar do forno, tá? Quanto tempo ele levou para ficar bem assadinho. Aqui terminei de pincelar. Vamos levar para o forno para assar e daqui a pouquinho eu volto, tá bom, gente? Até logo mais. Gente, o nosso pão de cenoura já assou. Olha que lindeza que ficou, gente. Eu vou desenformar, ainda está quente. O ideal é vocês desenformarem e cortarem ele depois de frio, tá? Mas eu vou cortar agora mesmo. Ele fica muito fácil para desenformar, sai muito fácil da forma. É só vocês untarem bem, como eu falei para vocês. Olha que lindeza que ficou. Eu vou cortar
para vocês verem como ele fica fofinho por dentro, tá? Olha só, gente. Olha que maravilha de massa. Olha aqui, ó. Vocês podem ver que ela fica bem fofinha, gente. Bem fofinha mesmo. Façam aí na casa de vocês esse pão de cenoura, pão de forma, que fica melhor do que aquele que vocês compram aí na padaria, tá bom? Então até o próximo vídeo, gente. Beijinho no coração de vocês e não esqueçam de deixar o like, tá bom, gente? É muito importante para o canal, tá bom? Beijinho e até o próximo vídeo. Tchau!